Que é pequeno? Salve, salve Maranhão, tá começando agora mais um episódio do nosso podcast O Que Pequeno, o 4º episódio. E hoje nós temos aqui uma figura muito conhecida do Maranhão e que ficou mais conhecido ainda quando, na época da pandemia, desenrolou pra gente aqui, pro povo do Maranhão, um lote gigante de medicamento que ajudou muita gente naquela pandemia. Fez um jogo de cintura grande aí pelos oceanos e conseguiu trazer pra gente aí esse medicamento que salvou muita vida. Tô falando dele, de Simplício Araújo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença aqui. Eu que te agradeço aqui ao Celso, ao Wanderson, que sempre tem os melhores cortes aqui de podcast do Wanderson Maranhão. é duro. Eu digo isso em todo lugar, eu digo, ó, os melhores cortes, a melhor gravação é aqui no Estúdio 7. E é um prazer muito grande aqui estar nesse bate-papo contigo. Tem que me dar um desconto aí, viu? No negócio que o cara tá fazendo mexer aqui, pô. Concordo. Vou ler rapidão aqui a apresentação aqui do currículo do Simplício. Simplício é analista de sistemas com formação em administração, direito e marketing, empreendedor e líder público com ampla experiência em gestão, inovação e articulação institucional. Atuou como deputado federal, secretário de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, presidente do Porto do Itaqui e em diversos conselhos estratégicos ligados ao desenvolvimento econômico e social. Na pandemia, articulou com a classe empresarial do Maranhão e de outros estados uma rede de solidariedade inédita que fez do Maranhão um único estado a trazer respiradores no auge da crise, evitando o colapso da saúde e viabilizando 5 hospitais de campanha, ambulâncias, insumos e medicamentos. A trajetória do Simplício combina gestão pública, empreendedorismo, consultoria e liderança de projetos de infraestruturas, portos, aeroportos, energias, logística, tecnologia e comércio exterior. O Simplício ele é experiente no Conselho Empresarial do Maranhão, no Conselho de Gestão e Estratégia das Políticas Públicas do Maranhão, Conselho do Sebrae, Conselho do Complexo Portuário do Itaqui, Consórcio BRC e MNE, Comissões da Câmara dos Deputados, Integração Nacional, Direitos Humanos, Fiscalização Financeira, Ciência e Tecnologia, e se diz defensor de quem produz o trabalho e trabalha. Simplício, meu irmão, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E o teu currículo é gigante, né, cara? A gente teve muita oportunidade divina, que eu considero, viu? Porque eu vim de Bacabal, tive muita dificuldade. Eu te digo que eu sou um maranhense que passou por todas as dificuldades que 99% dos maranhenses já passaram. Conheço a realidade de batalhar, sobreviver, de ter resiliência, porque todo maranhense precisa de muita resiliência para a gente ter sucesso e para a gente sobreviver aqui no estado do Maranhão. Exatamente. Simplício foi secretário, acho que é uma das coisas mais marcantes que aconteceram aí na tua vida pública foi ser 7 anos, além de deputado federal, tu foi 7 anos secretário de Indústria e Comércio do Maranhão, né? Que foi aquele. Eu queria que tu explicasse um pouco pra gente como foi essa. Eu sei que tu já contou isso em muitos lugares, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como foi que tu fez aquele balanceado para trazer na época aqueles respiradores para cá pro Maranhão, porque saiu em tudo enquanto que foi lugar, né? Foi um negócio bonito que aconteceu. Foi, mas a coisa mais extraordinária da minha vida é ser pai da Isabela, do João Luca, da Beatriz e ser casado há 26 anos com a Yasmine. Sim. Então essa é uma das coisas mais extraordinárias que eu tenho, porque tudo passa. Sim, claro. O deputado, tem muita gente que diz que deputado é para a vida toda. Não, todo cargo você passa. Com relação a essa epopeia, que eu fui abençoado por Deus para ajudar o povo do Maranhão, eu acho que saiu em 132 países essa notícia. Por que isso, Herbert? Porque naquele momento
os países mais ricos estavam usando o poder financeiro e até o poder bélico para garantir respiradores para suas populações. Aqui a gente tinha um desafio. Qual era o desafio? Nós precisávamos aumentar o número de hospitais aqui no Maranhão. Mas não dava para aumentar o número de hospitais no Maranhão sem respiradores. Então, o governador Flávio Dino me incumbiu dessa missão. Eu tentei esses respiradores numa fábrica em Santa Catarina, sim, mas o governo federal bloqueou todos os respiradores que existiam ali naquele momento. E aí eu passei a lembrar que eu levei 152 empresários do Maranhão para a China, sim, e deixei lá uma gama de amigos. E quando eu acionei os meus amigos, eles prontamente responderam e nós começamos a montar essa operação. Na primeira compra que eu tentei fazer na China, a Alemanha chegou em cima do lote que eu tinha comprado 150 respiradores, sim, e comprou o lote inteiro, cerca de 600 respiradores. Na segunda tentativa, eu consegui bloquear 120 respiradores. Sim. Os Estados Unidos chegaram em cima do lote, compraram todo o lote ali naquele momento, levando 800 respiradores. Então eu vi que através do governo eu não iria conseguir. As pessoas estavam me ligando, né, o pessoal que tinha bastante confiança em mim na Secretaria de Indústria e Comércio, notadamente os empresários nacionais e estaduais, sim, e eu expliquei o problema. E eles se prontificaram a ajudar e com recursos em cash, em dinheiro, em espécie, depósitos para comprar esses respiradores. Então, através dessa rede de solidariedade, eu consegui, juntamente com os meus amigos, que a compra fosse feita, sim, que esses respiradores, ao serem produzidos, eles saíssem da fábrica para um depósito, onde nós deixamos guardado, e depois a gente tinha uma outra dificuldade, que era o transporte disso até o Brasil. Porque, sim, na China, você não tem um voo direto para o Brasil, você tem que parar para abastecimento em algum país. E quando o avião parava em qualquer país, o país, ao saber qual era a carga, requeria, né, bloqueava essa carga para as suas populações. Então nós montamos uma operação que foi apelidada pelo jornal Folha de São Paulo de Operação Etiópia-Maranhão, uma operação de guerra, onde a gente, com a ajuda da Vale, nós montamos uma logística onde o avião saiu da China, parou na Etiópia, em Addis Abeba, na Etiópia, e da Etiópia voou direto para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Sim. Essa mercadoria chegando em Guarulhos e o governo federal sabendo o que tinha ali dentro, iria com toda certeza bloquear também a mercadoria para os hospitais federais. Isso. A gente fez um desembarque acelerado, tirando a mercadoria do cargueiro da Vale, colocando num avião da Azul, que foi a única coisa que o governo do estado pagou, foi esse cargueiro de São Paulo até o aeroporto de São Luís, trazendo para cá um lote de 107 respiradores e numa segunda remessa mais 80. E o Flávio Dino sabia dessa estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Foi um grupo, né? Foi, sim, eu, o Carlos Lula, o então secretário Diego Galdino, também contribuiu bastante nessa operação, e claro, o então governador, que só acreditou na operação quando o avião saiu de São Paulo para pousar em São Luís. Até aquele momento ele ficou, como todos nós, vivendo incrédulos por vários dias aquela ansiedade de fazer com que esse equipamento chegasse aqui no Maranhão para salvar vidas. O equipamento chegou no Maranhão às 8 horas, 9 horas da noite, e a Receita Federal não queria liberar. Foi quando eu, com o gabinete militar, o então Coronel Leite, nós tiramos a carga de dentro da Receita Federal e levamos para o almoxarifado da Secretaria, e 4 horas da manhã um respirador desse já estava salvando vidas. Eu cheguei a ser processado pela Receita Federal, né, isso não deu em nada, porque era uma carga que foi liberada, toda a importação, toda a questão de imposto, e virou um livro. E agora já está aprovado lá na Lei Rouanet, para que isso se transforme também num filme. Nós vamos deixar o período eleitoral passar para que a gente possa verificar como é que isso pode ser pode virar financiado. Um filme. Isso, ser financiado. Agora, Simplício, tua trajetória na política vai da crítica à velha política, passa por um cargo central no governo Flávio Dino
e volta ao discurso de ruptura. O que o senhor admite que errou naquele período de governo? Olha, primeiro, eu nunca mudei o discurso. Quando eu entrei na política, na cidade de Pedreiras, o meu discurso sempre foi esse de combater a compra de voto, de tentar esclarecer as pessoas. Naquela época, esses telões de LED que tem agora em São Luís, que tem nas capitais, aquilo não existia. Eu aluguei um telão de LED na campanha, coloquei em cima de um caminhão e eu saía fazendo palestras com cadeiras para as pessoas ficarem sentadas explicando por que a gente deveria escolher bons vereadores, bons prefeitos, aquela coisa toda. A nossa junção, unidade com o governador Flávio Dino foi em detrimento de um momento da política do Maranhão. Qual era o momento? A virada de página que a gente precisava dar. A gente começou isso com Jackson Lago. Jackson Lago foi apeado do poder, tomaram o governo de Jackson Lago e depois o Flávio Dino chega ao poder. Para que o Flávio Dino chegasse ao poder, nós tivemos uma junção de correntes de pensamento, da direita, do centro, da esquerda, para que a gente pudesse ter ali um campo forte para combater o Grupo Sarney aqui no Maranhão. Dentro do governo, Herbert, eu te digo que ninguém foi mais chato nesse ponto do que eu com Flávio Dino. Sim. Quando nós vencemos o primeiro governo, nós tínhamos 9 partidos. Antes da eleição, em 2018, eu disse para ele, Flávio, nós não precisamos ampliar o número de partidos. Pelo contrário, eu acho que a gente ganha a reeleição até com 5 partidos. Mas aí não tinha só o meu interesse pela melhoria da política do Maranhão. Tinha secretário que queria ser deputado federal, tinha secretário que queria ser deputado estadual, tinha gente que queria ser senador e foi atraindo tudo da política porque, além do Flávio Dino, precisava fulano ser eleito senador, Beltrano ser eleito deputado federal, Cicrano ser deputado estadual, e aí nós ampliamos de 9 para 18 partidos. Foi quando eu comecei a ver que nós praticamente nos abraçamos com a velha política ali, Sim. Mas eu sempre conservei as minhas críticas internas, porque quando você está fazendo parte de um governo, as críticas não são feitas em público, são feitas dentro do governo. Comentei muito que não iria dar certo o Brandão no governo, porque eu conheço o Brandão, fui deputado federal junto com o Brandão, avisei ao Flávio Dino, e gente que hoje é deputado federal, gente que hoje é deputado estadual, só riu de mim, dizendo que... Esse cara é doido. Eu era doido. Mas o que eles estão vendo agora? Eles estão provando da própria... dúvida da época. Porque eu avisei, Herbert, que não iria dar certo, porque eu nunca vi o Brandão gerenciando nada. O Brandão não começou nenhum projeto na Câmara, com exceção do dia do Bumba Meu Boi aqui no Maranhão. O dia do Bumba Boi foi ele que... Foi ele que fez. O dia do sertanejo, que também ele colocou, acho que foi o projeto dele, ou ele pegou carona. Mas eu nunca vi ele travar uma luta na Câmara em prol do Brasil ou em prol do Maranhão. E ele teve 7 anos como vice-governador para protagonizar algum tipo de... trabalho para o Maranhão, como eu fiz uma na bandeira, pandemia, né? Como eu fiz na pandemia, e não conseguiu. Não é porque o Flávio Dino não deixou. Não é porque ele tinha que ser um vice ali que não se metesse em nada. É porque ele não tinha capacidade realmente de protagonizar um trabalho como agora. A gente vê um governo que apenas concluiu obras. Tu acha? E fez praças. E fez alguma perfumaria. Mas estruturar um plano, um projeto, para realmente... É porque um governo, Herbert, ele não vinga em 4 anos. Nenhum governo vinga em 4 anos. Você precisa destruir aqui no Brasil essa situação de que o prefeito entra e vai destruir o que o prefeito anterior fez. O governador atual, o que ele fez, o Flávio Dino? Ele apenas armou toda a imprensa, armou toda a classe política contra o Flávio Dino, usando o poder que foi concedido pelo Flávio Dino. O Flávio é um monstro, criou um personagem. Monstro. E quem elegeu o Brandão foi o monstro, foi o Flávio Dino. Então, a gente precisa parar, porque quando a gente vai em países desenvolvidos, em estados desenvolvidos, como o Ceará, agora mesmo eu vinha conversando com um amigo sobre isso. Sim. O Ciro não botou o filho na política, o Ciro não botou o neto na política, o Tasso não botou o filho, não botou o neto.
Pelo contrário, eles instituíram políticas públicas, como a política pública de educação, que está transformando o Ceará. E o Ciro sempre fez questão de deixar isso muito bem claro, né? Que a família dele... Ou seja, a gente está descendo ladeira. Enquanto outros estados estão avançando, a gente está descendo ladeira. Agora é o cúmulo do absurdo a gente ver um governador querer eleger um sobrinho que nunca fez nada na vida para nos governar aqui no Maranhão. Ainda puxando esse gancho do Ceará, nem no palácio, à época, o Ciro quis morar, né? Ele disse, como é que eu vou deixar meus filhos sendo servidos com isso, e quando eu sair daqui eu não vou ter condição. Como eu te falei de... aqui no início da entrevista, a gente não é governador pro resto da vida, a gente não é deputado pro resto da vida, isso tudo passa. E a família sente um impacto muito grande. Quando isso passa, o mais atingido é a família da gente. Agora, Simplício, tu passaste 7 anos no comando da CEINC. Qual foi o maior resultado concreto da tua gestão na CEINC? Eu vou te responder com vários exemplos. O primeiro, quando eu cheguei, a Alumar demitiu 500 funcionários. Eu conduzi a retomada da Alumar, gerando mais de 5 mil empregos. Eu tomei um terreno da Alumar, que hoje nesse terreno tem 6 mil pessoas empregadas, lá onde está o centro de abastecimento do Mateus, onde tem várias empresas de fertilizantes. Eu criei... Isso foi na tua gestão? Na minha gestão. Eu criei o hub de combustíveis do Maranhão. Muita gente falava, mas ninguém atraía. Se você passar hoje no Porto do Itaqui, você vai ver a quantidade de tanques. Se você pegar no Google Earth, na nossa época, a gente vai ver o quanto que aquilo mudou. O hub de fertilizantes. Sim. Nós tivemos aqui grandes empresas tratando para se instalar no Maranhão e vindo para o Maranhão. Então, assim, nós deixamos o Estado com 840 mil carteiras assinadas. E nós tínhamos só 900 mil Bolsas Famílias. Hoje a gente tem 1 milhão e 300 Bolsas Famílias e menos de 600 mil carteiras assinadas. Então se descontinuou uma política de mudança de ambiente que inclusive me deu essa possibilidade de salvar vidas na pandemia através da força da iniciativa privada que confiava no meu trabalho. Sim. E o que tu faria de diferente se tu tivesse a oportunidade hoje de ter continuado secretário? Olha, eu acho que esse é o grande erro dos governos, tanto municipal como estadual. É destruir o que o governo anterior fez, principalmente a imagem de quem estava no governo, como que se tenta destruir a imagem de quem passou no governo, como se isso fosse santificar quem está no poder. Porque essa secretaria que tu comandava, praticamente ninguém se ouve falar dela hoje, né? Ela foi implodida. Tiraram um pedaço dessa secretaria, colocaram para a SEDEP, onde está o Zé Reinaldo, tiraram muita coisa e a secretaria praticamente não funciona porque a gente não vê o protagonismo que eu fiz durante a minha passagem ali na secretaria. O Zé Reinaldo, na época que ainda não tinha a idade tão avançada, era um cara que tinha um conhecimento razoável quanto a essa questão aí de mercado, de empresas, de indústria. Eu vou te dar uma receita muito fácil aqui para a gente destravar o Maranhão. Para destravar o Maranhão, para a gente realmente gerar emprego, renda, a gente precisa que o Maranhão ele deixe de ser comandado apenas pelo olhar da classe política. Sim. E tenha um projeto. O que acontece hoje em qualquer cidade? O prefeito, às vezes, não tem nada. Sai da administração e está muito rico, com um apartamento aqui, apartamento em Teresina, com a família dele toda arrumada. Mas você vai olhar os indicadores, a saúde, o emprego, tudo cai. Então o que a gente precisa, realmente aqui no Maranhão, é colocar o prefeito para prestar contas com a população e com os órgãos de fiscalização. Só isso já dá uma grande seção de dinheiro na economia do Maranhão. Sim. Além disso, melhorar esse ambiente, como eu te falei aqui. Não dá para o empresário, Herbert, vir aqui para o Maranhão, querer vir aqui para o Maranhão, fabricar esse pilão. Então ele tem lá 10 milhões de reais para fazer uma fábrica de pilão. Sim. Se ele não tiver uma licença ambiental, se ele não tiver uma licença de instalação, se ele não tiver as condições rapidamente para instalar essa fábrica, os 50 milhões não ficam esperando 1 ano, 2 anos. Mas tu não acha que tu tá falando essa questão do empresário vir de fora para querer instalar as coisas aqui, trabalhar e tal. Tu não acha que essa questão da carga tributária,
que muitas pessoas falam, né? Inclusive o próprio Braide, que é o candidato que hoje lidera as pesquisas de intenções de voto para o governo do estado, que o primeiro ato dele é baixar o ICMS. Tu não acha que esse ICMS lá em cima, um dos maiores do Brasil, oxalá se não for o maior, tu não acha que isso atrapalha a questão dessas empresas Olha virem só, para cá? ICMS não é ruim para o empresário. Nenhum imposto é ruim para o empresário. É ruim para o povo. Tu acha, Simplício, que não é ruim? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque esse quilo de farinha aqui, se ele custar R$10 e o imposto aqui for R$3, não é o empresário que vai pagar não, meu irmão. Quem paga é você quando você vai comprar o quilo de farinha. Uma moto, quando você vai botar um litro de combustível na moto, R$6 ali é imposto. Tu acha que o dono do posto é que paga os R$6? Quem paga é quem está botando. Quem está comprando. Quem está comprando. Então, imposto é ruim, é para o povo pobre do Maranhão. O empresário não paga. Ele repassa isso para o consumidor. Então, isso que tu tá falando praticamente implode o discurso do Braide. Não, vamos lá. Primeiro, a diminuição do imposto, ele beneficia diretamente o povo. O povo é que está pagando o imposto. Depois, para que a gente traga indústrias para cá ou incentive indústrias locais, se nós não baixarmos o ICMS, ele vai para um estado vizinho e o ICMS é menor e de lá ele manda mercadoria para nós, vai gerar um emprego lá. Mas tu acha que é só isso que precisa para atrair empresa para cá, baixar o imposto? É um ambiente completo. Ou essa fala é uma fala política? Porque quando eu sou político... Ela é uma fala necessária, porque eu acabei de te colocar. Quem paga é o povo. Sim. Quem paga o imposto no café, na gasolina, no pão, no almoço, no jantar, na energia elétrica, no telefone, é o povo. Se o imposto é 23%, você paga, na realidade, 30%. É porque essa conta é difícil de te explicar num programa como esse. Sim. Mas quando o imposto passa de 22,5%, como é o nosso caso aqui, a carga real é 30%. Por que lá no Piauí, que o governador é matemático, ele não colocou o imposto igual ao do Maranhão em 23%? Porque quando é 22,5% como é lá, a carga tributária fica ali em 26%, 27%. Sim. Quando ela vai para 23%, a carga real é 30%. Quem é que está pagando os 30%? É a população, não é o empresário. O empresário, ele é um mero retentor, ele é um fiel depositário do imposto. Para o empresário é pior ainda, sabe por quê? Porque você vai montar uma loja no shopping. Quando você vai montar a loja no shopping, que você compra mercadoria em São Paulo, quando ela entra ali em Timon, tu já é obrigado a pagar o imposto na entrada. E tu só vai vender aquela mercadoria, às vezes passa um ano dentro da tua loja sem tu vender. Esse caso, essa história aí de imposto é um negócio interessante, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, eu não entendo muito esse negócio de economia. Não adianta o cara mentir, né? Que entende, que não entendo porra nenhuma de economia. Mas o que eu sei é assim, que eu vejo o pessoal dizer assim, rapaz, eu vou comprar um carro lá em São Paulo, porque lá em São Paulo o carro é 50 mil, um carro da Toyota, sei lá, é 50 mil a menos do que aqui no Maranhão. Vou comprar um carro em Brasília. Então, esse negócio de... Outra coisa também que a gente vê muito falar é quando chega a conta de luz. Quando chega a conta de luz, o cara, porra... Eu gastei só isso aqui, mas olha o tanto que eu tô pagando aqui de imposto. Perfeito. Entendeu? Então é uma história assim que, apesar da população não entender, né? Mas a gente sente realmente no bolso. Quando a gente vê ali a conta de luz, às vezes tu gastou tanto e tá ali, pô, mas isso aqui eu vou pagar só de imposto. Quando tu bota um litro de combustível e tá ali a rasurazinha no extrato ali. Não sei. Vou te dar um exemplo real de como isso causa um dano muito forte aos empresários do Maranhão. Os carros da polícia são todos alugados. É mesmo? A maior parte, cerca de 90% da frota da polícia é alugada. Mas dificilmente... os caras fazem propaganda. Eu estou entregando não sei quantos... Tem carro de emenda parlamentar, tem carro que o governo federal manda para cá, e tem os carros da frota que são alugados. Alugados. Então, quando o governo faz uma licitação como essa, dificilmente o empresário do Maranhão ganha. Porque o sujeito compra o carro mais barato no outro estado, ele paga o IPVA mais barato e ele tem incentivos também para as concessionárias, para as locadoras lá nesses estados. Então, quando você olha essa frota da polícia, esses carros da Renault, esses carros não são da polícia.
eles são alugados. Alugados. Tanto que no governo Brandão parou. Um dia recolheram todos os carros e tiveram que colocar carro da Secretaria de Segurança para rodar para segurança, da Secretaria de Saúde para rodar para segurança, carro do Desenvolvimento Social para rodar para segurança, carro da Casa Civil para rodar para segurança. Isso é público e notório. Ave Maria. Agora, quando tu comandou a Secretaria a CEINC, teve aquela história lá do Cajueiro. Perfeito. Né? No caso Cajueiro, por que a CEINC editou um decreto de utilidade pública que depois precisou ser anulado pela própria secretaria? Olha, na realidade, houve uma delegação, através de uma lei aprovada na Assembleia, Sim. para que o secretário pudesse assinar essa lei. Houve um questionamento da inconstitucionalidade do secretário assinar, porque só o governador poderia assinar. Tu sabe então, que... eu assinei o decreto, baseado na lei que a Assembleia aprovou, com grande maioria. E aí houve uma judicialização disso e o decreto foi anulado. Simplesmente isso que aconteceu. Olhando hoje, em 2026, tu considera que o caso do Cajueiro foi um erro político, uma falha jurídica ou uma decisão mal conduzida do governo? Olha, eu acho que a gente precisa olhar para São Luís e pensar no povo de São Luís. Quando você compara São Luís com Fortaleza, Fortaleza tem apenas 3% de área rural. Nós temos aqui uma área rural que está aí, servindo de esconderijo de bandido. A própria população não consegue mais e não quer mais viver na zona rural porque não tem polícia, não tem posto de saúde para atendimento, tem muitas dificuldades em relação à questão fundiária. Então a gente precisa pensar que São Luís tem uma situação que Fortaleza, que Teresina não tem, que é essa balneabilidade e essa profundidade que nós temos aqui na Baía de São Marcos, que isso eu tive, Herbert, na China, e lá tem uma cópia da Baía de São Marcos. Tu viajou muito, né, Simplício, quando tu foi secretário? Tinha que viajar, antes de ser secretário também, a vida toda também. Não. Graças a Deus, assim, eu nunca vivi apenas de política. Mas eu tive assim, muita bênção na minha vida. O próprio cargo de secretário de comércio e tal exige que o secretário viaje até para fazer relações. Olha, eu tenho um exemplo. Não foi uma muito crítica, bacana. não, pô. Eu sei, eu tenho um exemplo muito bacana. Armado. Não, eu tenho um exemplo muito bacana de uma dessas viagens. Para você ver o quanto de fruta elas geraram para o Maranhão. Tem um empresário lá de Amarante, Laudivan, das lojas Caninana. Ele tinha uma loja apenas em Imperatriz. Hoje esse cara tem quase 30 lojas de moto. Aqui em São Luís, por onde você anda, tem Caninana. Esse cara está importando da China direto. Um cara que é de Amarante. Ele e o irmão dele conosco na viagem. E assim tem empresários da Hotbel, lá de Imperatriz, da Frio Bom, e várias grandes empresas que olharam oportunidades. Então eu fui para abrir horizontes e para deixar, foi coisa de Deus, deixar algumas pessoas lá na retaguarda para a hora que o Maranhão mais precisou, que foi a hora da pandemia. Agora hoje a gente não vê falar, por exemplo, tu citou o cara da Caninana. Hoje a gente não vê falar de ninguém assim, teve alguma coisa que foram participar e trouxeram alguma coisa produtiva para cá. Pelo menos eu nunca vi falar assim. Olha, muita gente importou painel solar, muita gente importou cachaça, muita gente importou bebidas locais, o arranjo produtivo do corte e costura descobriu um canal, comprava muito caro em Santa Catarina, começou a comprar direto. Muitas e muitas coisas boas advinham dessas viagens. Mas eu não fui lá só tratar disso. Eu fui também tratar, por exemplo, da perspectiva da refinaria de Bacabeira, de usar aquela área da refinaria de Bacabeira. Tu ainda acredita nesse negócio dessa refinaria de Bacabeira? Olha, esse projeto já morreu há muito tempo, até porque ele foi só político. E agora o Brandão prometeu outra coisa, na posse dele nunca cumpriu, o que se chama ZPE, que é Zona de Processamento de Exportação, e isso não vai funcionar nunca aqui no Maranhão. Realmente, eu já vi o Brandão falando isso aí diversas vezes. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Agora,
Tu passou esse tempo no período do período do governo do Flávio sendo secretário e saiu de lá, né? Saiu para disputar o governo do estado. Teve alguma mágoa ali, não com o Flávio, né? Porque pelo que tu já falou, tua relação com ele sempre foi muito respeitosa. Mas teve alguma mágoa, divergência política, ou tudo terminou bem ali com o pessoal do governo? Não teve com Flávio e nem com Brandão. Brandão, assim, Herbert, eu não trabalho só por dinheiro. E eu não vivo de política. Sim. Então, eu não vi capacidade, como o tempo trouxe isso à luz da verdade, capacidade no Brandão para gerenciar um estado tão rico e com tanto potencial como tem o Maranhão. Então, a última coisa que eu podia fazer ali era ir com o Brandão e mostrar para o Flávio Dino que eu estava certo o tempo todo e eu não ia trabalhar só por dinheiro, porque eu não via como trabalhar para ele, ou ficar do lado do Flávio. O que é que eu cheguei ali à conclusão? Pô, eu vim avisando de 2018 que a gente precisava lutar contra a politicagem do Maranhão. Sim. Não foi ouvido, fui até criticado. Em 2020, de novo eu falei, 2022, de novo eu falei, todo mundo que queria um cargo de deputado, um cargo de senador, riu novamente. Aí eu digo, olha, isso aqui não dá para mim, porque não é o que eu penso para o Maranhão. O que eu penso para o Maranhão, Herbert, ou a gente rompe com a classe política que é sanguessuga no Maranhão, ou então esse estado vai ficar eternamente na pobreza. É mesmo. Nós precisamos nos livrar da maior parte da classe política. É claro que tem gente boa, mas a maior parte só pensa em si. A prefeitura virou um balcão de negócio. É uma mega cena, né, prefeitura? O estado é uma mega cena da virada. Então, assim, a gente vê gente que não tinha nada outro dia. Hoje tem avião, tem helicóptero, tem mansão em Barreirinhas, mansão em Brasília. E o povo? Posto de gasolina. E o povo? O povo continua com os mesmos indicadores. Então eu não gostaria de estar na política, eu não entrei na política para ser mais um. O pessoal às vezes diz, porra, mas tu não tem mandato. Eu digo, olha, eu não compro mandato. Eu não estou na política para comprar um mandato. Ah, mas tu acha que essa teoria... Eu vi uma entrevista, tu falando que o mandato aqui é caro. É muito caro. É mesmo? É muito caro e todo mundo sabe disso. Porque o mandato de deputado federal hoje aqui no Maranhão custa o quê? 10 milhões? 10 milhões é um de estadual. Um deputado federal gasta, às vezes, 200 milhões. Eu vou te explicar como. 200 milhões? 200 milhões. Eu vou te explicar como. Tem deputado federal que conseguiu, nos últimos 4 anos, 600 milhões de emenda. 2 deputados aí foram cassados e estão em vistas de prisão domiciliar, mas é prisão. O que o processo lá no tribunal, no STF, mostrou? Que existiu uma propina de cerca de 25%. Faz a conta, 600 milhões, o cara tirando 25% de 600 milhões, é em torno de 200 milhões. Então ele começa a colocar uma emenda ali, numa estrada que ninguém vê, numa situação ali que às vezes está 3 vezes o valor, e vai tirando os 25% dele. Isso não é na eleição, é um mandato inteiro, mas custa 200 milhões. Outros fazem das prefeituras o empuxo, a alavanca. Você vai na prefeitura, tem prefeito aí que não fez nada ainda, vai completar 2 anos, mas vai eleger deputado federal, mas vai eleger deputado estadual. Ou seja, não é o dinheiro dele. Aí fica muito fácil, mas tu não acha, por exemplo, essa história que tu comentou agora desses 2 deputados federais, tu não acha que, por exemplo, essa confusão que teve aí no STF agora envolvendo esse pessoal, tu não acha que aconteceu muito por conta do momento político que o STF precisava dar uma resposta para a população? Porque a gente vê isso aqui no Maranhão, tipo assim, eles não são os primeiros e não são os únicos. A gente vê isso aqui no Maranhão de uma forma muito redundante, muito abrangente, né? A gente vê um prefeito de uma... Mas você está dizendo que é normal? Não estou dizendo que é normal. Estou dizendo que o que não é normal é ser punido. Olha, entendeu? Vamos lá. Comum. Por exemplo, tem prefeito aqui na região metropolitana que o cara está indicando um irmão para ser suplente de senador e indicando e botando a mulher como candidata a deputado estadual. Vamos lá. Como é que um cara, só porque o cara é prefeito de uma cidade,
dessa vai ter cacife para indicar. O cara chegou ontem na política, vai ter cacife para indicar. Então tem alguma coisa aí estranha. Quando o dinheiro Tu não acha? é teu, é muito fácil. Difícil é você trabalhar a vida toda, guardar um dinheirinho para sustentar teus filhos, para sustentar tua família, e tu olhar para um mandato, para ter um salário de 40 mil, você gastar 10 milhões de reais. Você não faz. Agora, para você pegar uma prefeitura, porque não existe nenhum candidato desse, parente de prefeito, que não esteja empregando pessoas de outras cidades, na sua cidade. Não existe nenhum parente de prefeito desse que seja o bambambam da política e o prefeito está só dando um empurrão. Não, o cara na maioria das vezes não vale nada, não deu certo para nada. E aí o prefeito pega o dinheiro da prefeitura, pega o dinheiro que devia estar tapando o buraco, o dinheiro que devia ter medicamento no hospital, o dinheiro que devia arrumar estrada no município e vai e elege o cara. Ele não consegue fazer uma obra de 10 milhões de reais, mas tem prefeito que vai gastar 30 milhões da prefeitura para eleger uma pessoa sem capacidade nenhuma para ser deputado. E agora os caras estão fazendo os empréstimos, né? Esses empréstimos aí que estão fazendo esses municípios. Assim, a coisa é muito pior do que isso aí. 30 milhões o município. O pior é os 30%, 25% da emenda. Esse que é o grosso que as pessoas usam aí nos mandatos de deputado estadual e de deputado federal. Aí, só para não perder o teu time, sim, o que acontece? O calendário eleitoral é e a apuração judicial é longa. Não chegou para alguns? Sim. É difícil não ter um deputado federal no Maranhão que não esteja fazendo a mesma coisa. Tu acha? 90%. 90% dos deputados federais do Maranhão fazem a mesma coisa. E lá na Assembleia, a gente... Como é que se chega a 10 milhões de reais? Tem um deputado que é dono do hospital. Então, se ele é dono do hospital, ele tem ali... Olha, eu montei 5 hospitais de campanha na pandemia. Eu não mandei e nem quis mandar em nenhum. Pelo contrário, eu fui atrás dos melhores currículos para atender o povo do Maranhão. Para indicar lá, olha, vai ter um seletivo, vai lá na MServe. Eu não tenho indicação, não tenho gestão sobre isso. Agora não, o cara tira o médico porque o médico não acompanha. Agora o pensamento do governador. O cara tira o enfermeiro, o cara tira o diretor... Só no estalar de dedo. Então, isso tudo somado é que chega a 10 milhões, a 20 milhões de reais, sim, um mandato aqui no Maranhão. Agora, um deputado estadual do Maranhão para ter um hospital. Para ter um hospital? Sim, tu falaste que tem um deputado estadual do Maranhão que tem um hospital, mas, por exemplo, se tu for médico, é normal tu, sei lá, tu botar uma clínica, alguma coisa. É que o deputado é dono, é do hospital estadual. Ele que manda nos empregos. Ele que manda nas empresas que vão trabalhar ali ou não. Você pega um hospital de uma cidade como Pinheiro. Lá tem o dono do hospital. É mesmo? Tem, o deputado é dono do hospital. Como se fosse um cacique. Como se fosse um cacique. É esse cacique que indica o diretor. É esse cacique que indica as empresas que vão trabalhar lá. O cacique indica o maqueiro, o vigilante, todo mundo. E tu acha que, por exemplo, um enfermeiro que batalhou muito, às vezes, para se formar, às vezes o cara sai lá do interior do Maranhão para vir para cá, para São Luís estudar, fazer uma faculdade de enfermagem, e às vezes não tem oportunidade, né? Tipo, tem um seletivo e o seletivo é contaminado. Tu acha que esse tipo de prática influi e contribui muito para que isso aconteça? As pessoas aqui no Maranhão se humilham para conseguir um emprego. E depois tem que se humilhar mais ainda para permanecer no emprego. Essa turma, Herbert, quer a dependência da população. Mas não é a dependência só do Bolsa Família, não. É a dependência em geral. Quer que a população, quando for atropelada, ligue para o prefeito. E o prefeito ligue para o deputado. E o deputado ligue para o governador. Num hospital, na saúde pública. Isso é inadmissível. A gente começou a ver isso agora aqui no Maranhão. Isso tem que acabar. O sujeito vende o que tem para formar a filha. Forma o filho. Aí depois ele vai ter que se humilhar para o deputado. Ô, deputado, me arrume um emprego pro meu filho e tal. E depois ele vai ficar 4 anos se humilhando para o deputado para poder manter o filho no emprego, porque se ele fizer cara feia para o deputado, no outro dia o filho dele está na rua. A gente tem que acabar com isso. Cadê?
Por que nós estamos com tantas faculdades dentro do Maranhão? Para que nós estamos gastando tanto para sustentar uma família, para educar um filho, e na hora a gente tem que ter essa dependência da classe política? E isso, Herbert, eu não estou pregando de hoje, não. Foi a vida toda, desde que eu entrei na política, o meu perfil é esse. Quem me conhece de perto sabe disso. Tu te arrepende de ter saído daquela época do governo para seguir uma carreira solo e disputar? Nunca. Porque eu já te disse, eu nunca trabalharia para Brandão. Tu já conversou assim com o Flávio antes dele virar ministro do Supremo? Nesse negócio. A pior coisa do mundo é você ter que esfregar isso na cara de alguém. Eu mas não preciso. Ele sabe das minhas posições. Márcio Gerri sabe, Felipe Camarão sabe, Rodrigo Lago sabe, o Lula sabe. Todos sabem do meu posicionamento dentro do governo. Eu avisei tudo que está acontecendo aí. Assim, na época, o Brandão era a vice do Flávio. Sim. Era um cara calado na dele. Sim. Né? Não era um cara, tipo, não tinha o mesmo estilo do Felipe, que ia pra cima, brigava, vai pra cima, briga e tal, esculhamba, né? Saiu coisa de blogueiro, ele falando com o blogueiro, metendo pau no Brandão. Então, não teria motivos. Não teriam motivos óbvios, era até ruim pro Flávio justificar tipo assim, um afastamento aqui do Brandão. Não vou te botar. Tu apontou alguma coisa na época? Tipo assim, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode seguir esse caminho, né? Porque pelo que eu tô entendendo aqui, tu falou o defeito do Brandão, mas não disse assim, nós temos uma solução aqui, Flávio. Bora costurar isso aqui, tu chegou a propor? Filho? Eu não. Pois é, se você tem um irmão, se tem uma mãe, se tem um pai vivo ainda... Graças a Deus. Então vamos lá, tu vai mandar tua mãe daqui para Caxias, de ônibus. Tu vai chegar lá na rodoviária. Tem lá um sujeito que não tem habilitação, não tem carteira de motorista. Nunca, é a primeira viagem que ele vai fazer no ônibus e você tá sabendo disso. Você tem coragem de mandar sua mãe nesse ônibus? Complicado. Então é a mesma coisa do Brandão e é pior ainda agora com Orleans. É pior. Ô, meu irmão, isso só está acontecendo no Maranhão porque é o teu dinheiro, porque é o meu dinheiro. Nossa. Porque se fosse dinheiro suado, jamais a gente estaria vendo um bando de gente incapaz querer virar deputado estadual, querer virar deputado federal e querer virar até governador. Aí é muito fácil atirar com bala alheia, irmão. Tá atirando com o dinheiro que tá faltando lá para atender o povo. Tá atirando com a estrada que tá toda esburacada. Tá atirando com o nosso futuro. Dizem que quem atira com o povo alheio não mede distância, né? Do interior o pessoal fala isso aí. Agora, Simplício, voltando aqui pro tabuleiro político de 2026, tu disputou uma vaga, tu tá disputando agora, vai disputar uma vaga agora pro Senado em 2026, certo? Sendo presidente do partido, tu não conseguiu te eleger deputado federal. O que aconteceu? O senhor não conseguiu montar uma chapa, mesmo tendo a presidência de um partido? O que foi que houve ali? 2018, você está falando? Isso. 2018, eu já vim avisando. Acabei de te colocar aqui na nossa entrevista. Não existe mais eleição no Maranhão. Faltou. Não, eu nunca usei dinheiro para comprar liderança. Eu nunca usaria dinheiro para comprar um mandato. Despesa de campanha é uma coisa. Você tem que se deslocar, você tem gasto, essa coisa toda. Mas isso acabou, Hoje, ou você monta um circo muito grande, muito caro, ou você compra prefeito, ex-prefeito, vereador, ex-vereador, ou para deputado você não vai para lugar nenhum. Por quê? 10 a 20 milhões. Se eu fosse virar deputado, se eu fosse um prefeito desse aí, que ia botar um menino, que não deu certo para nada, eu abriria com 20 milhões 10 lojas do McDonald's para ele. Deixava ele quebrar 9. Se ele ficasse com uma, salvava a vida toda dele. Ele vai passar 4 anos lá. Eu vejo prefeito botando médico, que tem uma profissão que pode ganhar 60 mil reais por mês, para ir ganhar 40 na Assembleia. A conta não fecha. Não fecha. Então, como é que eu iria vencer uma eleição se ali já era o começo dessa bandalheira que a gente viu que está acontecendo no Maranhão? Não se tem mais vez para político entrar nem para deputado estadual e nem para deputado federal aqui. Começo da desgraceira. Começo da bandalheira começou ali em 2018. Sim. E eu não, de forma alguma, porque quem me ajuda nas minhas campanhas são os meus amigos.
Eu jamais chegaria agora para um amigo e dizer, para meus amigos reunidos, dizer, olha, nós precisamos aqui juntar 30 milhões de reais. Rapaz, com 30 milhões de reais você se aposenta, vai viver sua vida. Você monta um negócio, você monta uma fazenda, você monta um bocado de coisa, vai viver sua vida. Como é que eu vou pagar 30 milhões para virar ladrão? 30 milhões? Eu vou pegar 30 milhões para virar deputado federal para roubar aposentado? É complicado. Para passar a perna em quem está ali dependente do INSS? Pelo amor de Deus. Falar nesse negócio de roubar aposentado, tu vai brigar agora diretamente, né, por uma vaga que hoje é ocupada pelo Everton Rocha, que tá no meio dessa confusão aí dos aposentados aí. Qual é o teu discurso pro eleitor do Everton? Olha, eu acho que o eleitor do Everton tem que ter vergonha. É mesmo? O pessoal diz assim, o político tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é o eleitor, gente. 1 milhão de maranhenses estão nesse escândalo. Meu irmão, eu nunca vi ele defender os aposentados do Maranhão, não. Ele se defendeu. Estão lesados, no caso. Ele não defendeu até hoje os aposentados. Ele não disse que vai para cima de quem fez isso. Ele se defende. Mas ele não está defendendo quem foi tungado nessa situação. Então, é um cara que eu nem considero. Eu acho que é vergonha do Brandão ter anunciado um senador com esse perfil. Que o Maranhão precisa se livrar desse tipo de gente. É Simplício. E tu toparia estar no mesmo lugar, no mesmo palanque de uma dessas figuras aí, o Everton, Felipe Camarão, Carlos Brandão, Laésio Bonfim e Elisiane Gama? Olha, no mesmo palanque. Na política a gente tem que conviver. Uma coisa é você conviver, outra coisa é você praticar a mesma coisa que essas pessoas praticam. Eu tenho minha postura. Eu não vou nunca, porque fulano fez isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero ser senador para defender quem produz e quem trabalha. Quando eu digo quem trabalha, não é só quem tem carteira assinada, não. É o feirante que está lá, chegando 3 horas da manhã na feira e indo almoçar 2 horas da tarde. Sim. É o cara que está indo para o roçado para completar o Bolsa Família dele, para plantar uma mandioca, e não tem uma assistência técnica para ele produzir mais. Sim. Quando eu digo quem produz, eu não estou falando só de indústria, não. É quem produz o serralheiro, que hoje faz uma grade para uma casa. O cara que vende um suquinho. O cara que vende o suquinho. O virador, que eu chamo de virador, é o cara que se vira como pode, se vira nos 30 para poder levar o alimento, a mistura para casa dele. Então, assim, eu não vou disputar espaço com essa turma. Eu tenho uma visão sobre o Maranhão. Eu quero colocar em prática isso e eu vejo péssimos nomes para o Senado. Se a população não entender que a gente tem que descartar, como é que você vai votar aqui num deputado federal que estava dentro do governo Brandão e calado até outro dia para as estradas, para os hospitais, para bandalheira que está acontecendo na segurança, onde tu não pode ficar na porta de casa que nego te toma o celular, se duvidar, entra na tua casa e ainda te dá uns tapas dentro de casa. E um deputado federal calado, aplaudindo esse governo. Como é que você vai votar num senador que livrou a cara de quem está, segundo a Polícia Federal, envolvido no escândalo do INSS? Como é que você vai votar num senador que se envolveu e tirou da boca de 1 milhão de velhinhos e de encostados do INSS? Como é que você vai votar em senador que não é do Maranhão? É complicado. Como é que você vai votar em senador, filho de ex-governador, e que já foi senador, e que a gente não tem essa rol de emendas, de entregas, de coisas para o Maranhão? É complicado. Como é que você vai votar em candidato a senador que diz que é oposição, mas está com a mulher empregada dentro do governo? Então, assim, está muito fácil escolher. Nunca foi tão fácil escolher um governador e 2 senadores para o Maranhão como nessa eleição. Para governador, a população já tomou o comando da eleição. Fez isso com Jackson Lago, fez isso com Flávio Dino e agora vai fazer com muito mais força. Porque não é esse oba-oba, esse blá-blá-blá, esse negócio de bora, pega os ônibus aí, vamos encher aqui para fazer uma foto que vai ganhar uma eleição. Isso não deu certo na época do Edinho. O Edinho era mais capacitado do que o Orleans Brandão. É mesmo? E não vai dar certo agora. Mas o Edinho acordava 10 horas da manhã. Acho que foi infelicidade a colocação dele, mas
Quem estava do outro lado aproveitou, né? Porque foi uma colocação infeliz que ele fez. Sim. Agora, Simplício, chegou o momento mais sério do programa. Como é que funciona aqui? Esse momento sério. Se bem que tu já tá metendo a manga pra dentro aí. Não, ainda não comi não, mas eu só fiz descascar aqui para ficar mais fácil. Então, vai aparecer algumas pessoas aí nessa tela e tu vai dizer se tu comeria ou não uma manga com farinha com essas pessoas. Vambora lá. Né? E aí tu sabe que a gente... O cara que teve essa ideia aqui foi uma sacada genial. A gente no Maranhão só come uma manguinha com farinha com o que a gente gosta, né? Olha aí, ó. Simples, metendo manga com farinha pra dentro. Eu conheço farinha. Igual bebedor de cachaça. Essa daqui tu acha que é da onde? Essa aqui veio de Bragança, lá no Pará. Não é boa. Não é boa porque não é maranhense. Farinha boa, Tanta sabe? farinha boa que a gente tem aqui, farinha boa, sabe de onde é? Aqui do Maranhão, é de Penalva. Presidente Juscelino. Boa. Entendeu? Ali daquela região da Baixada, a galera faz uma farinha boa. Entendeu? São Bento também faz farinha boa. Tutóia. Quando tu vai lá em São Bento, tu mergulha lá no Poção? Rapaz, eu nunca nem passei ali pelas bandas de São Bento, mas eu tenho vontade de conhecer mesmo. Se eu não mergulhar nesse Poção, mas eu empurro alguém que estiver perto de mim. Tomara que não seja Celso. Pois é, e a primeira pessoa que vai aparecer aqui pra gente saber se o Simplício comeria ou não uma manga com farinha? Quem é? Fred Maia, lá de ex-prefeito de Trizidela do Vale, primeiro damo de Pedreiras, deputado estadual. Tu comeria uma manga com farinha com Fred Maia, Simplício? Jamais. É mesmo? Por quê? Olha, essa é uma página que eu quero virar da minha vida, esse rapaz. Quando a população do Maranhão realmente conhecer quem é esse cidadão, porque todas as máscaras caem um dia. E a máscara desse rapaz, quando cair, eu tenho até pena do final da vida dele. Tu acha, Simplício? Eu acho. Bora mudar. Bora saber quem é o próximo agora que vai aparecer aí. Quase que eu... Flávio Dino, tu comeria uma manga com farinha com Flávio Dino? Sem dúvida. Uma pessoa inteligente, de bom papo. É mesmo? Muito inteligente. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E o Flávio é um cara fora, assim, da média. Da curva. Eu tenho uma satisfação de vez em quando de conversar com o governador lá do Piauí, o Rafael Fonteles. É inteligente, aquele cara, inteligentíssimo, né? Também. Estou agora olhando um esforço que ele está fazendo muito grande pelo Piauí de tentar mobilizar, tentar de alguma forma abrir o porto lá de Parnaíba. Sim. Para que o porto seja uma porta de saída também aqui do Arco Norte. Está sendo muito criticado, mas eu acho que a população... É uma luta dele mesmo, né? Desse negócio. Eu acho que a população tem que enxergar que aquilo ali tem que... precisa ser divulgado, porque é uma porta de saída. E eu te digo uma coisa, o Flávio tem uma cabeça, o Flávio controlava, como eu sei que o Rafael também faz, o governo inteiro. E ele chegava, ele tinha uma conversa com a gente um ano, 2 anos depois ele puxava a mesma conversa. Ele lembrava todos os dados, todas as coisas. Então é um cara muito inteligente, sem dúvida nenhuma. Bora passar aí para a próxima figura, para saber se essa manga com farinha descia mesmo aí. Márcio Gerri. Gente boa, tomaria uma mangaba com ele. Ah, mesmo? Gente boa. Eu não tenho... procuro assim, quando eu quebro amizades, eu quebro. Eu procuro o máximo possível para não quebrar nenhum tipo de relação com ninguém. Márcio tem uma trajetória. Tem uma trajetória que a gente precisa respeitar, que o povo do Maranhão vai julgá-lo agora. Né? Então, isso cabe... Não me cabe aqui julgar. Como pessoa, fino trato, bom papo, gente boa. Próximo. O Everton Rocha. Tu comeria uma manguinha com farinha com o Everton Rocha? Não dá, né, meu irmão? Não dá. Por quê? Eu acho que o Everton teve uma grande oportunidade, Everton, na vida. De chegar a ser senador da República. Não precisava ter ido com tanta sede ao pote. Ele... Novo, né? Novo. É um cara que batalhou bastante para chegar onde chegou e ver tudo jogado fora por conta dessas situações, que eu acho difícil que ele continue no poder. Tu não acredita na eleição do Everton? Ele não se elege. Ah, mesmo? Mas ele com essa renca de prefeito que ele tem aí, o apoio do governo. Eleição majoritária é outra coisa.
Se ele fosse para deputado federal, ele teria seus 150 mil votos fácil, porque ainda dá para qualquer pessoa, com a estrutura que ele tem hoje. O Everton é um milionário hoje. É mesmo? Muita. Eu nunca vi nem o Wilson Matheus fazer o que ele faz com dinheiro. Mas o que ele faz? O Wilson Matheus não comprou uma fazenda. O cara não tira do caixa dele para comprar várias fazendas. Então o Everton tá bem de vida. Ele vai ser fazendeiro ou blogueiro, né? Como ele disse. Porra, pegou pesado, né? Não, ele que disse que ia ser blogueiro. Diz que quando o cara não tem nada pra fazer, monta um blog. Mas ele tem muita coisa pra fazer. Quando o cara não tem nada pra fazer, o cara vira senador, né? Vai roubar os velhinhos. Epa! Orleans Brandão, rapaz. Comeria uma manga. É Felipe Camarão? É, Felipe Camarão, eu errei aqui. Gente boa, inteligente. É um cara que foi atropelado nesse processo pelo Brandão. Felipe é boa praça, né? Gente boa. Comeria sem problema nenhum. Eu acho que a política tem isso. Vamos separar. Nunca você vai me conduzir para tomar uma decisão ou fazer com que eu tome uma decisão que a minha consciência, que a minha postura não permita. Sim, claro. Então eu consigo conviver com todo mundo, com o Brandão, com Flávio Dino, com todo mundo, só não convivo com o ladrão. Sim. Mas com todo mundo que quer o bem do Maranhão, a gente precisa sentar e discutir para realmente unir forças para esse estado crescer. Felipe foi atropelado, eu não vejo ele bem colocado nessa eleição, eu acho que ele erra 2 vezes. Erra não, ele coloca 2 cartas na mesa que ele não comanda. Sim. A primeira carta é o Lula. O Lula é muito bem votado no Maranhão. Agora, isso não quer dizer que quem vota no Lula vai votar no Felipe. E a segunda carta é o partido. Ele encontrou 2 inimigos muito fortes nessa eleição. O primeiro foi o Brandão, que tem um projeto pessoal e familiar. Tu acha? E o segundo foi o PT. O PT, até hoje, não dá sustentáculo para a candidatura dele. A ameaça está pairando aí no ar. Se ele desistir da candidatura, o PT vai para Brandão. Então, os 2 maiores inimigos de Felipe, no caminho político de Felipe até agora, foi o Brandão e o próprio PT. E o próximo? Quem é aí que nós vamos saber se comeria ou não, rapaz? Olha, eu não conheço Orleans pessoalmente, Orleans nunca Brandão. troquei uma palavra com ele. Agora, esse projeto é barca furada. Tu comeria... Bora mudar a pergunta aqui. Porque Sim. muita gente que vem aqui, né? Esse pessoal da política assim, mais antiga, eles falam que não tem nada contra o Orleans. Né? Tipo assim, não tem nada... Eu não tenho nada contra Orleans nem contra o Brandão. Agora, eu tenho... Eu quero saber assim, se no curso dessa caminhada tu pararia pra comer uma manguinha com farinha com Orleans. Não dá. Esse projeto, quem ama o Maranhão tem que se posicionar contra esse tipo de projeto. É mesmo? Esse tipo de projeto não é para o Maranhão, é para a família Brandão. Respeito a todos. Tu acha, Simplício? Mas eu não compactuaria com isso jamais. Jamais. E com o Carlos Brandão, que vai aparecer agora aí? Comeria uma manga com farinha? Foi meu com ele? colega na Câmara. Sim. Temos contato até hoje ainda. Não tenho nada pessoal contra o Brandão. É uma postura, é um tipo de política que eu não concordo. Que tu não... Comeria a manga, mas eu não acompanharia ele para lugar nenhum politicamente. É mesmo? E Expedito Júnior, rapaz, que vai aparecer agora aí, ó. Eu nem lembro desse cidadão. Acharam nem a foto do cara pra botar aí. Nem lembro mais desse uma cidadão. Uma foto toda manchada do cara aí. Esse eu prefiro nem comentar. Passa pra próxima. Não merece, não. E esse aí? Sim. Claro. Comeria uma manga com farinha com Bride? Olha, o que eu tenho falado aqui a entrevista toda, eu não tenho contato direto com o Bride. Mesmo? Não tenho um acordo com o Bride. Mas o tipo de política que ele está fazendo é a política que eu acho que o Maranhão precisa. Que é essa política de dizer, quem quiser vir comigo pelo Maranhão, estamos juntos. Mas quem quiser vir comigo, porque quer emprego, porque quer mandar no hospital. Na época do Flávio Dino, muita gente pregava mudança. Aí quando chegou no governo, foi para cima do Flávio, a mudança que queria era o seguinte, Flávio, a mudança é só tu pegar esse contrato aqui, que é do secretário tal, e me dá agora que eu sou secretário. É mesmo? Então não dá. Então eu acho que Bride é uma ruptura necessária que a gente precisa. Tu acha que no governo de Bride, num eventual governo de Bride, tu acha que vai ser bico seco para a classe política? Eu espero. Sabe por quê?
Não dá para o cara querer viver só na teta do governo. É. Todo mundo tem que ter uma profissão, tem que ter um meio de vida. E se passar por um cargo público, quem passa em cargo público se sacrifica. Sim. Aqui no Maranhão, não. Quem quer cargo público é para sugar, é para extorquir, é para se dar bem. Sim. E não dá para a turma ficar se dando bem e o povo passando cada vez mais necessidade. Antes de aparecer aí a última pessoa que eu vou te perguntar, eu já ia esquecendo. Se tu comeria ou não uma manga com farinha, não te assusta com porco, porque isso não é pra tu botar dinheiro, não. Isso aqui é só pra tu assinar. Todo mundo que já passou aqui já assinou. Com certeza. Felipe Camarão, César Pires, André Luiz, tu é o quarto. O nosso quarto convidado. Bora botar a assinatura aí do nosso amigo Simplício Araújo. Simplício. Olha aí, ó. Todo mundo rubricou. O homem botou aqui normal pra todo mundo saber, ó. Claro. A assinaturazinha dele aí, claro. ó. E o próximo, cara, a próxima pessoa aí pra saber se o Simplício comeria uma manga com farinha ou não, rapaz. Laésio Bonfim. Olha, comeria. Acho que o Laésio, ele errou reiteradamente desde que ele saiu da eleição passada. Tu acha que ele errou, Simplício? Eu acho. Primeiro, Herbert, os votos que ele teve não foram votos do Laésio Bonfim. Foram votos anti-Dino. Isso está muito claro. Sim. Quem queria, de alguma forma, atingir o Flávio Dino, votava no Laésio. Votou no Laésio. Não conseguia enxergar isso no Everton e nem em nenhum dos demais candidatos e votou no Laésio. O Laésio se trancou lá em São Pedro dos Crentes quando deveria ter percorrido o Maranhão para realmente ter uma candidatura forte. Não tenho nada contra. Mas tu não acha que faltou estrutura pro Laésio? Olha, não falta. Laésio é rico. É mesmo? Muito rico. Laésio é médico, tem fazenda, tem muito gado. É muito rico. Laésio foi uma das pessoas que o Maranhão, acolheu e que se deu muito bem no Maranhão, graças a Deus. Para você ver a prova de que esse Maranhão é rico. Ele veio do Piauí como médico para cá, fez um mandato, depois renovou o mandato, tem postos de gasolina, tem fazendas, tem gado, é muito rico, E só como médico dá pro cara ter esse tanto de coisa. Olha, aí eu não entro nesse mérito. Eu acho que não. Simplício, vou te dar 3 minutinhos aí pra tu fazer as tuas considerações finais. Sou o homem come manga. Rapaz, a manga é o deliciosa. Homem come manga, senhor. Sem fiapo. Deliciosa. Não tem Deliciosa. fiapo, Olha, te agradecer, dizer para a população do Maranhão que esse momento é um momento assim que a gente precisa parar de olhar para a política como a gente olha para carnaval fora de época. É mesmo, Simplício? Quem faz esses carnavais fora de época nas cidades usa dinheiro público. E nós precisamos ter, porque nós não vamos ter, Herbert, nenhum deputado estadual representante de categoria aqui no Maranhão. Sim. Nós vamos ter deputado estadual, os 42 deputados estaduais, anote o que eu vou lhe dizer, depois você vai me cobrar isso. Os 42 deputados estaduais serão 35 parentes de prefeito e 7 ex-secretários de Estado. Tu acha? Deputados federais, talvez a gente eleja um deputado federal que não esteja montado em emenda, não esteja montado em esquemas nacionais a deputado federal. Mas a gente tem 2 oportunidades, de eleger 2 senadores e de eleger um governador. Governador, eu não tenho dúvida, eu não estou aqui, eu vim nesse estúdio aqui, o Antes é Testemunha, no programa do Cafeteira, sim, e eu cravei aqui que o Eduardo Braide ganha com 70% a 75%. Ano passado, dia 21 de outubro. Isso aí... Tu acha que continua a mesma coisa? Eu acho que está tudo indicando que vai ser assim e que só vão ser, como eu cravei também aqui, 2 candidatos. Então, nós já temos aí... Tu acha que o Felipe desiste mesmo? Olha, eu acho que o Felipe não é candidato dele. Ele não é candidato do PT. O Felipe é candidato de um grupo que entende que o Felipe é uma barganha para se reelegerem deputados estaduais e federais. Está sendo usado, no caso. Está sendo usado desde sempre. Foi usado lá atrás, quando não tinha necessidade de brigar com o Brandão.
partiu para a briga e está sendo usado de novo agora porque eles acham que o Felipe vai no vácuo de Lula e chega a 20% e o Eduardo Braide é obrigado a dar uma das vagas para ele do Senado. Primeiro, ele não tem partido. Segundo, é impossível ele bater 20% nessa eleição. Tu acha? Gente boa, amigo, mas eu tenho o pé no chão com relação à política. Eu até brinco, Herbert, que assim, muita gente quer comentar política no Maranhão e eu estou falando o que eu considero a verdade, com uma experiência lá de dentro. Sim. Tem gente que nunca foi vereador e abre aí o microfone da rádio e quer falar que entende de política e que vai ser assim, vai ser assado. Como que você sabe? Você nunca foi nem vereador. Nunca participou. Nunca teve a experiência que eu tive. Então, pela visão, pelo sentimento que eu estou enxergando na população e pelas pesquisas, o Braide está eleito no primeiro turno, com uma diferença muito grande. É mesmo? E para o Senado, eu acho que tem gente que está achando que tem muita candidatura. Não tem. Lá no Piauí, tem 12 candidatos a governador. Se cada um tiver 2 candidatos a senador, nós teremos 24 candidatos a senador lá no Maranhão, lá no Piauí. E no Maranhão, eu acho que a gente vai ter entre 6 e 8 candidatos a senador. Aí uma das eleições que mais teve candidato a senado é essa agora. Né? É essa agora. E aí, a gente não precisa mais dar cargo como se fosse prêmio, cargo de senador como se fosse prêmio de consolação para política. Dá cargo de senador para quem é candidato de prefeito. O Maranhão tem agora essa chance, né? E eu acho que vão ter 2 senadores aí surpreendendo. Surpreendendo, eu acho, confio muito nisso. E a minha posição é olhar para o Maranhão, nós temos 5 milhões de eleitores, 5 milhões e 100. Sim. É claro que os prefeitos têm os candidatos deles. Mas o candidato não pode ser só do prefeito. Quando o senador tem o apoio vai ter muita opção, né, para o pessoal votar. Quando o senador tem 50 prefeitos apoiando, ele tem a obrigação primeiro com os 50 prefeitos e depois com o povo. Nós precisamos de senador que tenha ligação e compromisso direto com o povo. E eu quero ser o senador de quem produz e de quem trabalha. Porque senador de política já chega, né, meu irmão? Simplício, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já quero te deixar aqui o convite para que no período oficial da campanha você possa voltar aqui para a gente bater um papo novamente, discutir, falar sobre política, sobre o que está acontecendo no cotidiano. E pessoal, esse foi o 4º episódio do nosso podcast O Que Pequeno. Fiquem ligados que vai ter muitos episódios e vocês estão convidados a ficarem aqui conectados, porque aqui a gente tem muita manga com farinha, muita conversa. Mas compra a farinha do Maranhão da próxima vez. Muita resenha, Celso, que toda vez... Valeu, pessoal. Salve, salve, Maranhão. Até a próxima. O Que Pequeno?